Oi, gente. Boa tarde. Eu queria começar falando da última vez que eu estive aqui. A gente falou um pouco sobre biogeografia cultural, né? A gente falou especialmente sobre o cultivo do trigo e eu falei sobre um pouco de panificação. Esse foi um tema ambiental, mas nem tão ambiental assim, mas ainda assim ambiental, porque a gente pensa na maneira como a gente lida com o ambiente, cultivando uma espécie específica, né? Especialmente para alimentação e depois as representações que isso vai ter no nosso cotidiano. Como eu falei do pão de açúcar e a questão do cristianismo, do catolicismo, né, sobre a hóstia, pão, o pão nosso de cada dia na oração e tudo mais. Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa diferente, e aí quando a gente pensa em cultura, a gente fala de lugar, né, e quando a gente pensa no conceito de lugar, a gente não pode pensar nele só geograficamente falando, né, só nosso espaço físico. Então eu trouxe essa imagem do Milton Santos, né, que foi um geógrafo brasileiro e uma das coisas colocadas no pensamento dele, que é a geografia crítica, é que o lugar deixa de ser visto apenas como um espaço vivido de tendência fenomenológica e tende a ser considerado uma construção social. Então, a gente não pode pensar o lugar como simplesmente aquele espaço físico onde a pessoa está delimitada. Isso tem outras discussões juntos com território, espaço, local, que é diferente de lugar também e tudo mais. E aí, quando a gente fala muito sobre lugar, sobre alguma coisa nesse sentido, a gente fala muito sobre pertencimento, né? E aí, que é mais ou menos o que eu quero falar hoje aqui no meu Sustentalks. Pertencimento, de acordo com o dicionário, é um substantivo masculino que tem como ação, que é a ação de pertencer, sentimento de pertencimento. Mas se a gente olha só assim, fica meio nebuloso, meio em aberto, aí eu decidi trazer outras definições, que é essa daqui que foi uma do jornal da USP, que a psicóloga Miriam Debier Rosa diz que pertencimento é aquela percepção de alguém fazer parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo, de uma nação. E aí, eu também trouxe essa referência que está aqui embaixo, do Gastal e Pilate, que os seres humanos têm uma necessidade fundamental de pertencer a um grupo. E essa necessidade de pertencimento possui uma dimensão disposicional, de forma que indivíduos diferentes diferem quanto à motivação pela procura de conexões sociais e o quanto valorizam ser aceitos pelas outras pessoas. Ou seja, a gente, enquanto ser humano, enquanto pessoa, tem a necessidade de pertencer a alguma coisa, né? E nesse mesmo trabalho, eles trazem essa citação do Baumeister e do Leary, que são pesquisadores na área da psicologia, que é sabido que a espécie humana vive naturalmente em grupos, de forma que as chances de sobrevivência em sua história evolutiva foram maiores para indivíduos ligados socialmente. Depois eu encontrei um outro trabalho, muito interessante, que ele traz sobre as dimensões do pertencimento, que está aqui embaixo. O primeiro maior deles, assim, é o vetor social. E como maior representante do vetor social no pertencimento, a gente tem a esfera da nação. A nação ocupa um espaço proeminente, assim, é onde o indivíduo internaliza as diferentes configurações de pertencimento com suas lógicas de grupo, incluindo aí questões, por exemplo, de classe, língua, cultura, região, ruralidade ou centros urbanos. E eu pensei aqui comigo, assim, não sei se isso é certo, mas até a questão de identificação política, né? Por que grande parte das pessoas que estavam na porta dos acampamentos eram idosos? Né? Que relação que a gente tem com os idosos que fazem eles se sentir, assim, marginalizados, esquecidos da sociedade, mas eles se lembram que eles são parte de uma nação, e aí eles vão todos lá e todos se encontram e todos se entendem como uma coisa só, né? Então eu pensei nisso também. Outro vetor que esse mesmo trabalho traz é sobre o corpo e seu papel de mediação do pertencimento. Então, narrativas de pertencimento também são produzidas na esfera das interseções. Essas surgem a partir da dimensão social e do modo como o espaço sociocultural organiza suas chances de pertencimento. Então, assim, a gente pode pensar na ação, a questão da cultura e linguagem, mas a minha questão de pertencimento enquanto corpo negro, enquanto corpo gordo, enquanto corpo lésbica, enquanto corpo bissexual, e as interseções disso, no caso, a deficiência. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho alguma deficiência no corpo ou psiquiátrica, eu sou neuroatípico, por exemplo, a questão da geração, então, se eu sou mais novo, se eu sou mais velho, e naqueles agrupamentos que a gente vê de geracionalidade, e a minha sexualidade. E por último, o que esse trabalho traz como dimensão de pertencimento, seria aquela disposição afetiva e sentido existencial. Então, aquela coisa muito voltada para o senso de propósito, que muitas pessoas colocam, por exemplo, no trabalho. Ah, eu me sinto pertencido a isso porque no meu trabalho eu desenvolvo aquilo, e eu me sinto parte daquilo todo. Eu me sinto parte dessa família por questões disso, 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 e eu sinto que sem isso eu não teria existência. Aquelas pessoas que você olha, elas fazerem aquilo com tanto afinco que você não consegue imaginar a vida da pessoa sem fazer aquele tipo de coisa. E aí, assim, eu fiquei refletindo coisas que trazem pertencimento, né? Tem gente que
se agrupa em questões religiosas para sentir o pertencimento. Tem pessoas que se envolvem em questões sociais, em movimentos sociais. A gente tem as comunidades específicas, né, que ultimamente a gente tem falado muito dos gamers e coisas do tipo, mas a gente tem, por exemplo, a comunidade dos leitores, a comunidade dos geeks que gostam de cultura pop, história em quadrinho e tudo mais. Tem as questões culturais, e especialmente de família, né? Então, às vezes, você é uma pessoa que mora no Brasil, mas a sua origem sua família tem uma origem de cultura em outro país, e aí você se sente pertencido àquela cultura também, porque você teve isso dentro da sua família. E outras N coisas, N possibilidades, assim, que podem trazer você a se sentir pertencido a alguma coisa. E aí, eu fiquei pensando em mim, eu falei, cara, o que me faz sentir pertencer, assim? O que me traz pertencimento? E aí, claro, eu cheguei à conclusão de que eu sou muito pertencente ao Clube Atlético Mineiro, assim. Depois que eu resgatei isso em mim, isso me ajudou com o que eu vou falar aqui para frente na minha apresentação. E aí, com isso que eu quero introduzir a minha apresentação hoje, que eu dei o título de Preto, Branco e Listrado por isso. Eu sou o Cauê Marangon, eu tenho 26 anos, eu sou ingressante do PET desde 2020, né, 2023.2, quer dizer, eu sou ingressante de 2020 na gestão, e eu vou provar para vocês nas próximas fotos que eu sou atleticano desde sempre. Esse sou eu, com meses de vida, já com um bodyzinho do Atlético, essa é minha mãe. E essa é uma herança que eu tive da minha família. A minha mãe, especialmente o lado do meu avô, por parte de mãe, ele é atleticano, minha avó também. Por consequência, as 3 filhas foram, e isso passou para mim. E o meu pai também, meu pai adotivo, que é o que eu trago nessa foto aqui da direita, também é atleticano. Então, meio que juntou o útil ao agradável. Aqui eu tenho nessa foto da esquerda, eu acho que eu tinha uns 2 anos, nessa foto da direita, acho que isso também. E essa é uma foto de um aniversário meu de 2 anos de idade, que foi sobre o Atlético também. Guardem essa foto, ela vai ser importante daqui mais para frente. Então, assim, o que eu trago sobre o meu pertencimento com o Clube Atlético Mineiro é que a minha relação com o Galo aprofunda a minha relação com a minha família. Porque eu tenho essa dificuldade de ser um gestor e analista ambiental, então para minha família é difícil de entender o que eu faço, como eu trabalho. Eu tenho a questão de que agora eu não sou mais uma pessoa, eu não sou mais hétero, né? Eu sou uma pessoa LGBT, eu me entendo como uma pessoa gay, então para minha família também é outra dificuldade. A gente também tem questões religiosas, porque ao longo da minha construção eu vi que ser católico não é mais alguma coisa que eu me identifico tanto, apesar de guardar algumas coisas comigo. Então eu fiquei, poxa, se eu não consigo mais conversar com a minha família sobre nossa religião, sobre como eu sou, como eu vivo, sobre o que eu faço e tudo mais, me sobrou o quê? E aí eu resgatei a minha herança com o Atlético, com um pertencimento à minha família. Mas isso não foi uma coisa única, assim. Ter o Atlético de volta na minha vida não foi uma questão só de ganhos familiares. Eu também ganhei novas paixões, novas amizades, porque o futebol ele é multidimensional. Então eu torço para outros times, igual eu torço para o Bahia, apesar de eu ser Atlético. Eu consegui amizades por torcer para o Galo, e essa aqui é uma foto de uma baiana, amiga minha, que ela tá mostrando 4, porque foi o que a Bahia fez em cima do Atlético no Brasileirão, na rodada final do ano passado. E o meu namorado também torce para o Bahia, e uma coisa que aproximou a gente foi conversar sobre o futebol. Então, assim, é multidimensional, porque aqui também tem amizades que eu ganhei, que não necessariamente foram pessoas mais velhas, mas pessoas da minha idade me ajudaram muito, me ajudou a me articular melhor com outras pessoas, né? Ter me entendido melhor com o Atlético melhorou a minha relação com o futebol e me ajudou a ter uma melhor relação com a minha própria masculinidade. Só que nem tudo são flores. E aí eu coloco como, pessoalmente falando, uma questão minha, que é o maior desafio que eu enfrento e que eu vejo de lidar com o universo do futebol e desse pertencimento com o Atlético, a LGBTQIAPN+, fobia, especialmente eu trouxe aqui uma matéria de 2017, onde o jogador na época, o Richarlison, recém-saído do São Paulo, que é um clube que sofre muito LGBTfobia, ele falou que o Atlético foi o único clube onde ele não sofreu preconceito. Ele diz que foi o clube que ele teve mais apoio da diretoria, mais apoio dos torcedores, e na época ele não era assumido, na época ele era só uma pessoa lida como homossexual. E aí ele disse isso na entrevista, né? Quer dizer que no futebol não pode haver homossexual, por causa disso ele deixa de ser um grande profissional, porque o cara não pode jogar se for gay, porque o torcedor não aceita um cara homossexual no time dele. O que se interfere dentro de campo? E mais recentemente, em 2022, ele fez uma declaração num podcast afirmando ser bissexual,
E nesse mesmo dia o Atlético fez essa nota, né? O campeão da Libertadores, os nossos parabéns pela coragem. Richarlison, obrigado por reconhecer que o Galo é o único time que jogou no qual não sofreu preconceito, nem da diretoria, nem da torcida. O Galo é o time de todos e de todas, que o futebol seja de campo de respeito a qualquer orientação sexual. E o Galo também tem ações, essa daqui foi do dia 17 de maio desse ano, sobre o Dia Nacional contra a Homofobia, Dia Internacional contra a Homofobia, perdão, e essa foto do lado é a Arena MRV, do ginásio do Atlético lá em Belo Horizonte, no ano passado, no Dia do Orgulho LGBT. E aí tem outro desafio pessoal para mim também, que é a questão que é justamente com relação à minha família. Meu avô faleceu em março desse ano, 2 meses atrás, e ele faleceu no dia 8, e esse stories que eu postei no Instagram foi no dia 9, que foi o dia que a gente sepultou o meu avô. E essa frase, não esquece que hoje tem jogo, vô, é uma coisa que eu sempre falava para ele e para minha avó. No dia antes assim do jogo, mandava uma mensagem de áudio para ele. E foi a última frase que eu falei para ele depois que a gente sepultou ele. A gente fechou o túmulo e foi isso que eu falei. Eu cheguei em casa, eu descansei e eu fui assistir o jogo do Atlético chorando. E é uma coisa que acontece hoje ainda. Você vê que são 2 meses depois e ainda hoje eu sinto isso. Mas é uma ressignificação, né? É uma manifestação desse pertencimento. Eu acho que se eu não tivesse sentido isso antes, eu não teria, por exemplo, eu não teria entendido o falecimento do meu avô dessa maneira. E bom, essas são fotos dos meus aniversários desse ano, que eu fiz 26. Então, aqui para vocês compararem a foto de dois, a minha tia e a minha mãe. Esse ano eu também comemorei com o tema Galo, meu aniversário. O meu bolo foi de Atlético Sabor Galo. E essa última foto foi que o pessoal fez uma surpresa para mim lá em Ribeirão Preto, na sede da minha arte espiritual, da Sukema Ricari. E ninguém me avisou que se tivesse me avisado eu tinha ficado de uniforme, mas eu tava trocando de roupa e me pegaram de surpresa e eu falei, vai ter que ser com a camisa do Atlético mesmo. E aí, eu me sinto pertencido, me sinto conectado, me sinto é, dentro da minha família e esse tipo de coisa, porque eu me sinto pertencido ao Galo. E aí o Galo doido quer saber, e você? O que te faz se sentir pertencido, né? O que traz para você esse sentimento de ser, de estar com alguém, de ser alguma coisa, de fazer aquele tipo de coisa. E é isso, gente. Obrigado. Essa foi a minha apresentação.